Quando Ele toca, os demônios são sujeitados e tem que sair. Quando Ele toca, a atmosfera do céu se manifesta. Quando Ele toca, o câncer sai. Quando Ele toca, a enfermidade sai. Quando Ele toca, o sobrenatural sai. Quando Ele toca, o que era impossível, o que era improvável, vai acontecer. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para curar a igreja. Nós estamos criando uma atmosfera, e eu quero que você crie essa atmosfera de milagre comigo. Nós estamos entrando numa atmosfera de milagre. E eu quero que você provoque o céu com oração. Eu quero que você faça uma oração comigo. Diga assim: Pai, Jesus, Espírito Santo, nós acreditamos no poder e na autoridade que foi liberada sobre a igreja. Nós somos a igreja do Senhor e hoje nós nos posicionamos como igreja para profetizar. Os milagres estão sendo startados nesse ambiente. Nós cremos e nós profetizamos que esse rapaz vai levantar dessa cadeira de roda. O milagre será manifesto. O mundo espiritual está sendo agitado e nós vamos ver ele subir e contar o milagre de que o mesmo Jesus que operou milagres no passado é o mesmo Jesus que está manifestando e operando milagre no presente. Nós ativamos e damos permissão para o Teu Espírito Santo se movimentar. E em nome de Jesus, nós damos uma ordem, que o corpo dele seja tocado pelo Teu Espírito, que o que for preciso de ser restaurado no corpo, que a restauração aconteça. Como igreja, nós damos uma ordem: levante dessa cadeira e que o nome de Jesus seja glorificado através do milagre que você vai viver. Pai, nós concordamos com a igreja. Nós declaramos a cura que há em Jesus Cristo de Nazaré. Nós não estamos aqui, Senhor, orando para criar um sensacionalismo, para mexer com as emoções de pessoas, não. Nós estamos orando porque nós cremos no que o mesmo poder que operou na época que Jesus esteve aqui na terra, esse mesmo poder pertence à igreja. E como a igreja nós queremos profetizar em nome do Senhor Jesus, que os nervos, os músculos, Pai, que os ossos se endireitem e que esse rapaz viva, Pai, o poder que há no nome de Jesus. Nós profetizamos a cura que há em Jesus sobre a sua vida. Nós profetizamos que essa cadeira de roda, ela vai ficar vazia em nome de Jesus. Nós declaramos que você vai levantar, nós declaramos que você vai ser um instrumento, nós declaramos que você vai colocar suas mãos sobre pessoas, elas serão curadas. Existe um poder de milagre que há em Jesus Cristo, e como igreja nós acessamos aos céus e nós declaramos poder para curar em nome de Jesus. E nós profetizamos que é questão de dias para que essa cadeira de roda esteja vazia. Nós profetizamos que é questão de pouco tempo para essa cadeira de roda estar vazia. Nós acreditamos no poder que há no
nome de Jesus. E nós declaramos, ó Pai, sobre qualquer pessoa que se encontra com enfermidade, ó Pai, no nosso meio, nós declaramos a cura que há em Jesus Cristo Nazaré. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, onde houver uma enfermidade, que essa enfermidade desapareça em nome de Jesus. Onde houver uma necessidade de milagre, que o milagre aconteça em nome de Jesus. Existe um poder no nome de Jesus, existe um poder para trazer cura. Nós repreendemos toda a enfermidade, nós declaramos a cura que há em nome de Jesus. Enfermidades não podem ser obstáculos para o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem livre acesso a agir na sua vida. O Espírito Santo tem livre acesso para trazer a cura que você precisa. Eu profetizo o seu milagre. Aquilo que aos olhos da medicina é improvável, é impossível, eu declaro a cura que há em Jesus Cristo de Nazaré sobre a sua vida. Seja tocado, que a fé montanhas, essa fé brote no seu coração, essa fé brote no Senhor, e você viva um milagre que você tem buscado. Pai, nós declaramos em nome de Jesus. Pai, nós declaramos restauração de casamentos. Nós declaramos, ó Pai, mudança de diagnóstico médico. Nós declaramos causa na justiça, Pai, sendo mudada, Pai. Nós declaramos a intervenção do Senhor sobre essa causa na justiça. Que o Senhor use, Senhor, os advogados com sabedoria. Use, Senhor, Pai, que o Senhor mova, Pai, que o Senhor mova trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação. Que o reino espiritual seja agitado essa noite, Pai. Senhor, que as cadeias, as fortalezas sejam quebradas em nome de Jesus. Que haja libertação, haja cura, haja salvação, haja manifestação do poder de Deus. Pai, nós sentimos que algo vai acontecer essa noite. Nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo invadindo as casas. Nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo invadindo o hospital. Nós sentimos, ó Pai, a presença do Espírito Santo entrando nos presídios. Nós sentimos a presença do Espírito Santo entrando nas empresas. Nós declaramos a cura, nós declaramos o sozo do Senhor sobre a vida das pessoas aqui presentes e aquelas que estão nos assistindo. Que o improvável, o impossível aconteça. Deus de milagre, Deus do sobrenatural, manifeste a Tua bondade, manifeste a Tua compaixão, manifeste o Teu poder no nosso meio. Pai, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós faremos menção do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há poder no nome de Jesus, e nós destravamos o mundo espiritual. Nós declaramos a cura que há em Jesus. Nós declaramos a cura que há em Jesus Cristo. E nós autorizamos você para viver o seu milagre. Existe um milagre para você viver essa noite. E que você viva o seu milagre em nome de Jesus. Romanos 1, versículo 16 e 17 diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho de Deus, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque visto que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela. O justo viverá pela. Diga assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para trazer cura, salvação e libertação. Então, queridos, ao longo de toda a história, a Bíblia apresenta Deus como um Deus todo-poderoso. O Evangelho é poder de Deus, porque Deus é o Evangelho, e o Evangelho é Deus. A Bíblia relata que quando Deus desceu no Monte Sinai para falar com o povo de Israel, ali no pé do monte, a Bíblia fala que o monte, ele trovejava,
A Bíblia fala que o monte ele tremia. A Bíblia fala que relâmpagos eram soltados no monte e que a voz de Deus fazia um estrondo. É assim que Deus faz quando ele chega. Não tem como não ser notada a presença de Deus, porque Deus é poder. Deus é poder. Ao longo de toda a história, homens, através da intervenção divina, homens, eles realizaram feitos maravilhosos, eles realizaram milagres. Gideão, com 300 homens, ele venceu um exército de 120 mil homens, somente com 300. Sansão, com a queixada de um jumento, ele matou 1000 homens, possuído pelo Espírito Santo. Um certo homem fugitivo do Egito, que estava ali em Midian, aos seus 40 anos, escondido, ele tem um encontro com Deus. Deus levanta ele como libertador. Ele vai lá para o Egito e ele abala o Egito todo com sinais, prodígios e maravilhas. O que dizer de Eliseu, de Elias, que fez fogo descer do céu? O que dizer de Daniel, Josué? O que falar de Pedro, um homem que a sombra dele curava pessoas? As pessoas imaginavam, não, Pedro às 9 horas ele vai orar no templo, então ele vai passar por essa rua, o sol está posicionado aqui, a sombra dele vai refletir aqui, e eles colocavam ali enfermos, paralíticos, leprosos, endemoniados, e conforme a sombra de Pedro passava sobre eles, eles eram curados. Não era a sombra de Pedro, era a presença manifesta do Evangelho, a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso, que Deus fala: vós sois o templo e a morada do meu Espírito. E o Espírito que estava em Pedro foi tão intenso na vida de Pedro, que o corpo de Pedro não pôde suportar a presença daquele poder. Aquele poder passou para a sombra. Não é a sombra que cura a pessoa, é a presença de Deus na vida da pessoa que cura pessoas. O que dizer de Paulo? Também totalmente cheio deste poder, porque o Evangelho de Deus é poder. Paulo, criado aos pés de Gamaliel, ensinado com o doutor da lei, ele falou: depois que eu tive encontro com a verdade, depois que eu tive encontro com a presença, tudo aquilo que eu achava que era alguma coisa, se tornou nada em relação à revelação que me foi dada. Eu tive uma revelação na estrada de Damasco, indo lá com cartas para prender os judeus. Eu tive a revelação com o próprio Jesus. Aquele encontro mudou a minha vida, e aquele poder, eu me apropriei daquele poder, eu tomei posse daquele poder, e aquele poder começou a manifestar através de Paulo, ao ponto das pessoas pegarem as roupas de Paulo, levar para os enfermos e eles serem curados, porque Paulo descobriu que o Evangelho de Deus é poder. No passado, os pais contavam aos filhos os milagres que eram feitos. Eu quero ler com você Salmo 44, versículo de 1 ao 3. Olha a oração que os filhos, depois de ouvirem todos os feitos que Deus fez através dos seus pais: ouvimos, ó Deus, com os nossos ouvidos, próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tua própria mão desaposaste as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos e os pais deste largueza. Pois não foi com a espada que possuíram a terra, nem pelo seu braço forte que lhes deu a vitória. Ei, não é pelo seu braço, não é pela espada, não é pela sua sabedoria, não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu muito jejuar, não é pelo seu muito orar, é pelo poder da presença dele que você vai conquistar a terra que ele prometeu para você. É através do poder dele que você vai entrar do outro lado, vai passar pelo deserto e vai viver o milagre. E a palavra que ele liberou sobre você é o poder dele e o fulgor do seu rosto, porque lhes agradaste dele.
Eles contaram, eles falaram para Deus: os nossos pais contaram os milagres que o Senhor operou na época deles. Eu tenho uma palavra que eu quero orar hoje, eu quero dizer, eu quero falar para Deus: Deus, eu quero ser a geração que vai viver milagres sobrenaturais aqui em Brasília. Eu quero dizer para os meus netos: olha, o vovô orou pelo paralítico, ele levantou. O vovô orou pelo cego, ele enxergou. O vovô orou pelo ouvido do surdo, ele ouviu. O vovô viu o câncer desaparecendo. O vovô viu milagres sobrenaturais acontecendo. Eu quero ser essa geração. Eu quero dizer, você quer ser essa geração que vai contar para os seus netos? Então entenda que o Evangelho é poder de Deus. Eu quero profetizar: nós seremos aqueles que vão testemunhar milagres sobrenaturais. Nós iremos testemunhar. Eu quero profetizar mais uma vez, e eu quero dizer: você não vai ser aquela pessoa que vai ouvir a respeito de milagres, você vai ser aquela pessoa que vai ver milagres, e você vai ser aquela pessoa que vai contar milagres. Diga para a pessoa do seu lado: você não vai ser uma pessoa que só vai ouvir a respeito de milagre. Você vai ser uma pessoa que vai ver milagres e vai testemunhar milagres. Se você acredita nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Entenda que o Evangelho de Cristo é poder, porque Deus age segundo a sua vontade. Diga assim: Deus age segundo a sua vontade. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ei, Deus faz tudo conforme o quê? Conselho da vontade. Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de direção, Deus tem a sua vontade própria. Deus não se move por gritar, Deus não se move por chorar. Deus nunca está atrasado, Deus nunca está adiantado, porque Deus é o próprio tempo, Ele é o tempo presente, Ele é o Kairos. Deus não é surpreendido por coisa alguma. Deus nunca será surpreendido pelo inferno, Deus nunca será surpreendido pelo diabo. Deus está no controle de todas as coisas, e através da vontade dEle, Ele determina. E a vontade dEle é que você seja curado, a vontade dEle é que você seja liberto, a vontade dEle é que você seja salvo, a vontade dEle é que o Espírito dEle entre na sua casa, mude a história completamente da sua vida. A vontade de Deus vai prevalecer sobre a sua vida, porque Ele age de acordo com a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita, e a vontade dEle é o quê? Portanto, a enfermidade não pode estar no seu corpo, a dificuldade não pode estar no seu caminho. Os demônios têm que bater em retirada, porque se não bater em retirada, você vai atropelar todos eles em nome de Jesus. Eles vão correr da tua presença, porque o Evangelho é poder, e nós carregamos o Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Deus habitando dentro de mim e dentro de você. Entenda que Deus se move por bondade, compaixão e poder. Deus se move por bondade, compaixão e poder. Paulo diz: o meu evangelho não é palavras persuasivas e sabedoria humana. O meu evangelho é demonstração de poder. Entenda que Deus é aquele que domina, Deus é aquele que governa, Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Diga assim: Deus domina, Deus governa, Deus está no controle de todas as coisas. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: teu, Senhor, é o poder, teu é o quê? A grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Tudo que há nos céus e também aqui. A terra não é do diabo, a terra é de quem? A terra é de Deus. O Senhor é
é o rei, teu é o reino, tu exaltas chefe sobre todos. Próximo versículo. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo e a todos o Senhor dá força. A força necessária que você precisa para romper, a força necessária que você precisa para acreditar, a força necessária que você precisa para se mover no sobrenatural, está em Deus, e Deus, Ele é essa força que vai fazer com que você caminhe em meio ao deserto. É o que o Jorge falou: ei, se o vale de ossos secos estão diante de você, começa a profetizar, vai virar um exército, vai ficar em pé, você vai profetizar o fôlego da vida, e você vai ter um exército trabalhando ao seu favor, porque Deus dá força, Ele domina sobre tudo, Deus está no controle, domina sobre tudo. Ele mostrou, ensinou isso para o rei, que na época dele era o que governava todas as coisas, Nabucodonosor. Todos os reis estavam sujeitos aos pés dele, e ele começou a crescer, gloriar-se, achar que ele era o cara, ele era o absoluto. E aí chega o profeta para ele e fala assim: ó, você vai aprender algo nesse dia, que Deus é absoluto e Deus governa sobre tudo. Você acha que é intocável? Você acha que é soberano? Você vai ficar 7 anos no meio do mato, pastando com animais. Isso está lá em Daniel capítulo 4. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, porque você não tem que ficar preocupado, o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Deus domina sobre o reino do Brasil, Deus domina sobre o reino do mundo. Ei, Deus governa sobre os chefes. Ei, quem governa aqui é Deus, aqui nesse país. O presidente Inácio Lula, ele somente um instrumento que Deus vai usar, que ele vai ter que sujeitar à vontade soberana de Deus. Deus governa sobre tudo, porque Deus é poder, aprenda isso. Deus mostrou para Nabucodonosor quem governa, Deus vai mostrar para o mundo espiritual quem governa. Ei, aquilo que está sendo empecilho contra você, aquilo que está sendo resistência contra a sua vida, Deus vai mostrar para ele quem governa. E quem governa é aquele que há 2000 anos atrás morreu naquela cruz, derramou o sangue dele, recebeu o nome sobre todo nome, e diante do nome dele se curvará céus, terra e debaixo da terra. Esse poder, essa autoridade que você carrega. Reconhecer é gerar poder. Diga assim comigo: reconhecer é gerar poder. Reconhecer que há poder no Evangelho vai gerar poder. O centurião, ele reconheceu o poder que Jesus carregava. Ele acreditou que as palavras de Jesus iriam mudar completamente a sua história, e que as palavras de Jesus iriam cumprir a vontade dele. E ele chegou, reconheceu e falou: libere somente uma palavra, não precisa vir na minha casa, libere uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus ficou impressionado com aquela fé e falou: eu não achei fé como essa em Israel. Havia um contraste de fé entre a fé do centurião e a fé do povo judeu. Hoje no mundo existe um contraste, em lugares que você vai, até aqui às vezes há um contraste. Existem aqueles que carregam a fé do centurião e aqueles que estão ainda duvidando, porque são ainda afetados pelo sentido, afetados pela a voz do diabo, dizendo assim: ó, não adianta, não vai prosperar, você não vai, desista, você já passou por 3 casamentos, e você só sofreu.
o seu fim é ficar sozinha. Ficar sozinha é o diabo, porque você vai ter o seu casamento restaurado. E se não restaurar, devido à pessoa, você vai casar de novo, vai casar com um homem e uma mulher cheia de Deus, e o diabo vai ver que quando Deus entra na situação, tudo muda, tudo transforma. Há esperança em Jesus, porque o evangelho que é Jesus é poder em ação. O evangelho é o quê? Poder e ação. O evangelho é poder para salvar, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ei, o poder para salvar está no evangelho de Cristo. O poder para salvar não está numa igreja barulhenta. O poder para salvar não está também numa igreja calada e quieta. O poder para salvar não está nos escritos de Allan Kardec. O poder para salvar não está nos escritos de Buda. O poder para salvar não está em qualquer filosofia religiosa, muito menos em doutrinas feitas por homens. O poder para salvar não está nos usos e costumes que com o tempo se consomem. O poder para salvar está no evangelho de Cristo. Diga comigo: o poder para salvar está no evangelho de Cristo. É no evangelho de Cristo que você recebe o sozo. E sozo significa ser feito completo através de uma cura, de uma salvação e de uma libertação. O poder que o evangelho proporciona para você não é simplesmente você chegar, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ficar aguardando Ele voltar para você viver, morar lá no céu e ter uma vida plena lá no céu. Não, a vida plena que Deus tem para você é aqui na terra. Jesus vai voltar sim, mas até que Jesus volte, você vai ter uma vida completa, você vai ter um sozo. Sozo é um estado de vida completa aqui na terra. Diga comigo: sozo é um estado de vida completa aqui na terra. É um estado de vida completa através de uma manifestação poderosa e sobrenatural nos meus dias. Sozo é o quê? É uma manifestação poderosa e sobrenatural de Deus nos meus dias. A visão que eu tenho e que eu quero passar para você é que quando nós começarmos a acreditar que o evangelho é poder e que nós começarmos a caminhar no evangelho, viver o evangelho e ele se tornar verdade absoluta, quando a pessoa fala assim: ei, um paralítico levantou, você vai falar assim: é mesmo? Por quê? Vai se tornar algo comum no nosso meio. Ei, o câncer desapareceu, é mesmo? Legal, estou acostumado com isso na minha igreja. Ei, sabe fulano que tinha separado? Ei, Deus restaurou o casamento deles, eles estão agora apaixonados, completos. Deus restaurou completamente a história deles. Os filhos estão alegres. É isso, é uma vida completa aqui na... Se quiseres e me ouvides, comereis do melhor. É aonde? É nesta terra. Há uma promessa. Jesus vai voltar sim, mas até Jesus voltar tem coisa boa para se viver aqui na terra. Até Jesus voltar tem sozo para viver aqui na terra. Até Jesus voltar tem cura, tem salvação, tem libertação. Até Jesus voltar tem muita porta para abrir. Até Jesus voltar tem muita aprovação de concurso. Até Jesus voltar tem sobrenatural acontecendo no nosso meio. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, olha só. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regeu para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo. Eu quero ler na minha versão, que diz o seguinte: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. A palavra está dizendo o quê? Que Deus gerou você o quê?
Você foi gerado de novo. Você não é mais aquele velho homem, você não é mais aquela velha mulher. Deus pegou tudo aquilo que era ruim em você, Deus pegou tudo aquilo que estava quebrado em você, tudo que estava fora do eixo, tudo que estava desorientado, e a palavra diz que Deus gerou, é uma nova vida. Olha, Deus gerou de novo para uma viva esperança. Aí, não é uma esperança qualquer, é uma esperança viva, é uma esperança latente. É o que eu falo, fé não é simplesmente uma esperança, fé é uma esperança com expectativa. Deus gerou você para ter uma esperança com expectativa. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para o sozo, para uma cura, uma salvação e uma libertação. O Evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação, um estado de vida completo através de uma manifestação poderosa. E Ele é poder de Deus para todo aquele que Deus não precisa de tempos favoráveis, Deus não precisa de situações favoráveis, não importa o cenário, Deus é aquele que cria situações favoráveis em lugares turbulentos. O que Deus precisa é da sua fé, e que você obedeça a palavra dEle, e que você descubra que a palavra dEle é aquela mãozinha que vira a chave e faz a porta abrir para que o sobrenatural de Deus manifeste na sua vida. Nós somos a porta que vai abrir para que o sobrenatural de Deus se manifeste no nosso meio. As pessoas que têm fé, as pessoas que acreditam na palavra, são as pessoas que têm acesso. Ei, sabe quando você compra um carro e você tem 5 anos de garantia? A garantia da palavra de Deus é eterna. Não é a garantia de 5 anos, de 10 anos. É uma garantia para a vida toda. Que é manifestada através da fé. A fé não é você ignorar a doença. A fé é você não dar à doença um local de destaque na sua vida. Eu não estou ignorando que o acidente que o rapaz teve afetou o corpo dele, eu não estou ignorando isso, mas eu estou afirmado em algo muito superior, um poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, um poder que vai entrar na vida desse rapaz, vai mudar o corpo desse rapaz, vai tocar nos membros desse rapaz, e eu já falei, ele vai subir aqui, vai testemunhar o milagre dele, assim como aconteceu com a dona Regina, assim como aconteceu com o pai da Luciana, assim como aconteceu com o pai da Mary, assim como aconteceu de câncer desaparecer, vai acontecer o milagre na vida dele. Porque não existe diferença para Deus. A fé atrai a presença de Deus. Assim como o ímã tem poder para atrair um metal ferroso, que você coloca aqui, ele atrai algo que é ferroso. A fé manifesta no ambiente e atrai a presença de Deus. E quando Deus é atraído, sempre vai haver confusão no inferno. Está lá a menina atormentada por espíritos malignos, perturbada na casa. A mãe dela chegou, ficou tão assim, angustiada, que ela deixou a menina lá na casa dela. Ela nem levou a menina para Jesus. A mulher Cirofenícia, ela chegou e começou a clamar e pedir por misericórdia, e Jesus não ouvia. Ela começou a clamar por misericórdia, porque ela reconheceu que o Evangelho, que é Cristo é o Evangelho, é poder de Deus para manifestar a cura na vida da filha dela.
E ela chegou e ficou perturbando os discípulos: mestre, despede ela, que ela veio aqui clamando e gritando. Não, mas eu não fui chamado para esse tempo para os gentios, eu fui chamado primeiro para a casa de Israel. E a palavra diz que ela vem e se prostra diante de Deus, reconhecendo o poder do Evangelho, porque Jesus é o Evangelho. E Jesus fala: ei, não é lícito eu pegar dos pães que é para os filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Pai, Jesus, eu não preciso de um pão inteiro para viver o meu milagre. Se o Senhor me der uma migalha somente, será suficiente para a minha filha receber a cura, a salvação e a libertação. E Jesus falou: uau, mulher, tamanha é a sua fé, pode voltar para a sua casa, que a sua filha foi curada. Lá do outro lado, na casa da filha dela, o demônio que está lá, quando escuta ouve que Jesus liberou essa palavra, fala assim: ei, deu ruim, vou ter que sair da casa, porque ele liberou uma palavra. E quando ele libera uma palavra, não tem inferno que vai resistir, porque a palavra dele é poder absoluto. O Evangelho se manifesta com poder através da fé que atrai a presença de Deus. E a quarta verdade: no Evangelho se descobre a justiça de Deus. No Evangelho é poder de Deus, e nele se descobre o quê? O homem só vai ser feliz quando ele reconhecer que é um pecador. Pastor, como assim? Quando ele reconhecer que é um pecador, que ele precisa de um Salvador, que por si próprio ele não tem poder para ser liberto. E quando ele reconhece que Jesus é a solução, Jesus é a porta, que Jesus é o justificador para salvá-lo da condenação eterna e da vida que o mundo tenta impor para ele. Quando ele entende que Deus não quer condenar ninguém, Deus não quer condenar ninguém. A palavra diz que a vontade de Deus é que todos se convertam e tenham conhecimento da verdade. Deus não quer jogar na sua cara os seus pecados. Deus quer que você compreenda o poder do Evangelho de Cristo, para que você rompa em sua vida, para que você possa receber dele esse milagre que você tanto tem buscado. A justiça de Deus, ela exige punição sobre o pecado. Diga assim: a justiça de Deus exige punição para o pecado. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, o pecado está sendo punido, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não pode ter domínio sobre a sua vida. Quando eu reconheço que o Evangelho é poder de Deus, eu não vou me preocupar. Deus não está esperando que você, é o seguinte, você tem que passar pelo seminário, você tem que fazer tantos anos de teologia, você tem que se aprofundar, você tem que fazer isso, aquilo. Não. O Evangelho é poder de Deus é a justiça de Deus se manifestando. É o que Jesus fez lá em Gadara. Está lá Jesus passando por outro lado, chegou na terra dos Gadarenos. Vem ao encontro dele um endemoniado, possesso de 2.000 demônios. E ele chega diante de Jesus, se prostra e diz: Jesus, que temos nós contigo, filho do Deus vivo? Vieste antes do tempo para nos atormentar? Eles começaram a falar isso porque Jesus falou: sai dele. E eles clamaram: não, só permita que nós entremos ali naquela manada de porcos. Jesus falou assim: vai lá, porque quando o Evangelho chega no local, ele é poder, e o poder se manifesta, e quando o poder se manifesta não tem resistência, e vocês vão ter que sair. Saíram para lá, o menino ficou liberto. Ele chega e fala para Jesus: mestre, deixa eu ir ter com você. Jesus falou: não precisa, você não vai, você vai voltar para sua casa e vai pregar.
e vai anunciar para os da sua casa as maravilhas que foi feito na sua vida. E ele naquele mesmo dia virou um pregador do evangelho. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar, que Paulo fala, seja um obreiro que manifeste, aprovado, que saiba manejar bem a palavra da verdade. Eu estou dizendo que para você falar do amor de Jesus, para você curar pessoas, para você manifestar poder aqui na terra, você precisa simplesmente crer que o evangelho é poder de Deus, e o evangelho é a presença de Deus, e a presença de Deus habita em você. Portanto, você é autorizado para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Entenda que o reino tem resultado, o reino tem mudança, o reino tem restauração. Diga assim: o reino tem resultado, o reino tem mudança, o reino tem restauração, porque o reino é movido pelo evangelho, e o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Não é para selecionáveis. Diga assim: o evangelho é poder de Deus para se manifestar através da minha vida. Então você que está enfermo, diga assim: enfermidade, perdeu, tem que sair da minha vida. Diga assim: demônio, perdeu, tem que sair da minha casa. Diga assim: situação adversa, tempos favoráveis estão a caminho, porque eu decidi viver o evangelho, e o evangelho é poder de Deus em ação. Fique de pé. O melhor de Deus não está no passado. O melhor de Deus não está no futuro. O melhor de Deus está no presente. Você tem toda a possibilidade de viver o melhor de Deus agora. Por que esperar amanhã se Deus pode intervir hoje? Por que esperar o final do ano ou o próximo ano? Não, esse ano está turbulento, eu estou doido para que chegue o próximo ano. Não, ei, essa não é a linguagem. A linguagem é: eu estou doido para que Deus manifeste o poder dele. É agora, é neste momento. É você viver o evangelho com absoluta certeza. As pessoas perguntam para mim: pastor, você está bem? Eu falei: bem não, bem eu estava ontem. Hoje eu estou extraordinário, e amanhã eu vou estar no sobrenatural, porque o amanhã vai ser muito melhor do que o hoje, porque o meu hoje vai ser pior do que o amanhã. Diga isso para a pessoa do seu lado. Diga assim: bem, eu estava ontem, hoje eu estou no sobrenatural, amanhã eu vou estar voando, tendo visões de anjos, porque o meu hoje vai ser pior do que o meu amanhã, e o meu amanhã vai ser melhor do que hoje, porque eu decidi acreditar que o evangelho é poder de Deus em ação, e eu não vou me envergonhar do evangelho. Eu fui planejado para viver uma vida sobrenatural. E diga assim: o que foi planejado para o meu mal, Deus vai transformar em grandes bênçãos, em grandes vitórias. Eu decido assumir a identidade que eu possuo. O meu Pai é todo poderoso. O meu Pai, Ele manifesta o sobrenatural, e quando Ele chega no ambiente, milagres acontecem, a cura, a salvação e a libertação vai acontecer. Eu tomo posse, porque o meu Pai não se abala diante das circunstâncias, mas Ele pega
uma circunstância desfavorável e transforma num grande testemunho. Eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai pegar uma situação desfavorável e vai transformar em um grande testemunho. Feche os seus olhos. Certo homem, ele se encontrava há 38 anos num poço chamado Betesda. Eu falei hoje à noite que o Evangelho é poder, porque Deus é o próprio Evangelho e o Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Deus, o Evangelho é Jesus, o Evangelho é o Espírito Santo agindo. Jesus chega lá naquele poço e fala: querem ser curados? Aquele homem coloca as lamúrias, as reclamações, e Jesus fala: não, toma o teu leito, levanta e anda. E o Evangelho de Deus, que é poder, faz com que um paralítico que há 38 anos estava ali procurando uma oportunidade, ele viva um milagre. Eu falei hoje que Jesus, ele não está nem atrasado e nem adiantado. Marta achava que Jesus estava atrasado e chega para ele e fala: mestre, se eu estivesse aqui, o meu filho não teria morrido. Mas Jesus nunca está atrasado e nunca está adiantado, ele chega na hora certa. Se você não viveu o seu milagre ainda, é porque não é o momento certo, mas o momento certo vai chegar. Se você não viveu o seu milagre, é porque não chegou o final. No final o milagre vai acontecer. E ela fala: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Jesus fala: não, ele vai ressuscitar. Eu falei para você que o milagre não vai, os melhores momentos, o melhor momento da sua vida não esteve no passado, e o melhor momento da sua vida não vai estar no futuro. O melhor momento da sua vida vai estar no presente. Ela tentou colocar aqui a esperança dela no futuro. Não, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Jesus falou: não tem negócio de último dia. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que estiver morto vai viver. Ei, o Evangelho, o poder do Evangelho, que sou eu, está presente aqui. Vamos lá, tire a pedra. Mas mestre, está cheirando mal, já faz 4 dias. Ei, pode tirar a pedra, porque o poder do Evangelho está presente aqui. Tire a pedra. A pedra foi retirada. Ei, Lázaro, vem para fora. E o defunto veio para fora. Eu estou profetizando que tudo aquilo que está morto na sua vida vai tornar vida em nome de Jesus, porque existe poder no Evangelho. Eu quero declarar que hoje seja um marco na sua vida, para você viver o milagre que você tanto tem buscado. Hoje pode ser o dia de você viver o seu milagre. Hoje pode ser o dia daquele rapaz levantar daquela cadeira. Se não levantar hoje, vai levantar amanhã. Se não levantar amanhã, vai levantar depois. Mas o dia do milagre dele vai chegar. Ei, não se preocupe com o tempo, porque o tempo é o próprio Deus. Deus é o próprio tempo, e no tempo determinado com Ele. Pedro fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque é certo que nós iremos colher, se nós não desfalecermos. A única coisa que você não pode fazer é desfalecer e duvidar e perder o foco. Aqueles que mantêm o foco vão viver milagre. Eu consigo ver centuriões aqui. Eu estou vendo centurião no meio dessa igreja. A palavra está sendo liberada. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Você que quer ir para casa, eu quero te abençoar. Quero profetizar um restante de semana super abençoada para você. Eu quero profetizar que você tenha visitações de anjos. Eu quero profetizar que você tenha a visitação do Espírito Santo na sua casa. Eu quero profetizar que haverá intervenção divina nessa situação que você está vivendo. Eu quero profetizar que esse mês de setembro será o mês das flores, o mês da beleza, o mês do sobrenatural, o mês da porta aberta, o mês da intervenção divina, o mês onde o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida.
Eu vou falar para esse lado aqui. Eu quero profetizar que o mês de setembro vai ser o mês que você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas eu quero profetizar também para este lado aqui. Eu quero profetizar que o mês de setembro vai ser o mês onde o sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua vida. A equipe vai se posicionar aqui. Como profeta, levante a sua mão para essa pessoa do seu lado e diga assim: com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Diga para ele: existe um sozo de Deus para você e para a sua família. Portanto, não saia duvidando, saia crendo, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Viva o seu milagre